Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a aposentadoria do MEI. Tem 5 mentiras que com certeza você já ouviu falar e muitas vezes acredita que pode estar prejudicando a sua aposentadoria. Então assista o vídeo até o final que eu vou esclarecer tudo para vocês e vocês vão ficar bem tranquilos se você for MEI ou estiver contribuindo como MEI ou já teve contribuição como MEI, tá bom? Então assiste o vídeo até o final que vai ficar tudo bem esclarecido. Mas antes, lembro vocês de se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, compartilhar com seus amigos para que o canal sempre cresça e eu possa sempre estar trazendo informações para vocês. Na descrição do vídeo tem todos os links para vocês acessarem as nossas outras redes sociais, os cursos que são fornecidos e também os meios de contato, tá bom? E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. O MEI é um tipo de sociedade que mais cresce no Brasil. Temos muitas pessoas que pagam contribuição previdenciária utilizando-se do MEI. E o que acontece em relação ao MEI, primeiro para esclarecer? Você paga vários impostos dentro de uma única guia. Então, essa guia que você paga, que equivale aí a 5% do salário mínimo, você efetua os recolhimentos para a Receita Federal, efetua os recolhimentos para o INSS, PIS, COFINS, está tudo ali incluído dentro da guia do MEI. Por isso que o MEI não tem direito a todos os benefícios do INSS pagando exclusivamente essa alíquota de 5%. Mas tem como resolver essa situação e é por isso que eu trouxe essas 5 mentiras que muitas vezes são contadas para quem é MEI, que podem prejudicar a sua aposentadoria ou até mesmo você já pode ter direito de aposentar e não sabia porque acreditava em uma dessas 5 mentiras. E a primeira é uma das piores que eu já ouvi falar do MEI, é que o MEI aposenta somente com um salário mínimo. Isso não é verdade, tá bom? Pode acontecer sim do MEI aposentar com um salário mínimo, mas pode acontecer de aposentar com valores maiores. Por quê? Para fins de aposentadoria, quando vai fazer o cálculo do valor do seu benefício, entram não somente as contribuições do MEI, porque as contribuições do MEI são sim sobre um salário mínimo, mas se você trabalhou em outras empresas, você teve outras empresas e os seus recolhimentos foram maiores do que o MEI, aí é possível que a sua aposentadoria seja em valor maior. Então, por exemplo, durante 15 anos de contribuição que você vai usar para fins de aposentadoria por idade, por exemplo, 5 anos foi como MEI. Só que os outros 10 anos você pagou sobre o teto, por exemplo, previdenciário. Se essas contribuições foram todas depois de julho de 94, que é o período que é utilizado, já que a gente não está falando de revisão da vida toda, vai acontecer o quê? Todas essas contribuições serão somadas, vai ser feita uma média das contribuições e sobre essa média que vai ser calculado o valor do seu benefício. Então, o período do MEI vai ser sim salário mínimo, só que ele vai ser somado com as outras contribuições maiores e isso pode resultar em uma aposentadoria melhor, tá bom? Então, essa é a primeira mentira que eu venho esclarecer para vocês. A segunda mentira está relacionada com isso também, é que muitos MEIs acreditam que podem pagar valores maiores, mas continuar sendo MEI para melhorar a aposentadoria. Isso também é uma mentira. O MEI, realmente, toda a contribuição do MEI é de salário mínimo. Se você quer pagar mais do que isso, aí você precisa primeiro fazer um planejamento previdenciário para ver se compensa, né, pagar mais ou não, porque às vezes você vai começar a pagar mais quase aposentando e o reflexo financeiro na sua aposentadoria não vai ser mais que um salário mínimo. Então, ou não vai ser tão maior assim do que você imagina. Então, primeiro faça o planejamento antes de decidir sair do MEI. Por quê? Todo o recolhimento do MEI vai ser de um salário mínimo e a cada salário mínimo que você vai efetuando, pode ser que esteja diminuindo a sua média. Se você quer aumentar a sua média para aposentar com um valor melhor, aí você precisaria encerrar o MEI e abrir talvez uma microempresa, uma empresa de pequeno porte e assim vai. Porque essas empresas também podem ter uma tributação mais simples, talvez um pouco mais caro que o MEI, mas você poderia efetuar recolhimentos maiores. Ou até mesmo você pode encerrar o MEI e pagar como segurado facultativo, como contribuinte individual. Temos várias formas de pagar INSS que não são tão mais caras que o MEI e você poderia optar por aumentar o valor do seu recolhimento mensal, gerando então reflexos na sua média e, consequentemente, melhorando o valor da sua aposentadoria. Mas só façam isso depois de terem certeza que compensa. Por quê? O MEI é o menor valor que você vai pagar mensalmente. Só que aí entra como salário mínimo. Agora, se você quer pagar o teto já, mas você vai pagar o teto por poucos anos, talvez não vai ter um reflexo financeiro tão bom. Então tenham esse cuidado, porque senão vocês vão jogar dinheiro fora, tá bom? E isso a gente não quer. A terceira mentira que contam pra você sobre o MEI é que o MEI aposenta só por idade. Isso não é verdade, tá bom?
O fato de você pagar recolhimentos como o MEI te exclui de início da aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? O MEI você paga 5% do salário mínimo, então o INSS exclui esse tipo de benefício, né? Que seria a aposentadoria por tempo. Os outros benefícios você tem direito normalmente, salário maternidade, auxílio reclusão, auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, todos esses são mantidos. Porém, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, o período que foi recolhido como MEI, a princípio é excluído sim, mas você tem a opção de complementar para que essa contribuição de 5% chegue em uma contribuição de 20%, ou seja, você complementa com 15%, e por causa disso, você vai poder aposentar então por tempo de contribuição. Então, muitas pessoas já possuem ali 30 anos recolhidos que podem ser aproveitados para fins de tempo de contribuição e os últimos 5, por exemplo, foram recolhidos como MEI. Aí você precisa verificar quanto que vai ser essa complementação, né? Quanto que você vai pagar por isso, esses 15%, e verificar se compensa, então, você efetuar essa complementação, sair dessa exclusão de aposentadoria por idade, e aí você consegue incluir esses 5 anos no exemplo que eu dei, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, é sim possível o MEI aposentar por tempo, mas tem que pagar um pouquinho mais por isso, tá bom? E esse esclarecimento mata aí a quarta mentira que contam para vocês, que o tempo de MEI não pode ser somado com os outros períodos que você trabalhou como empregado ou as outras empresas que você teve. Isso é mentira. O MEI, ele pode ser somado sim com os outros tempos de contribuição. Então, por exemplo, você tem 5 anos como empregado, você tem 5 anos que você pagou carnê como facultativo e mais 5 anos de MEI. Então, para fins de aposentadoria, você tem 15 anos de tempo de contribuição, 5 de cada um. Esses 15 anos são suficientes, por exemplo, para aposentar por idade quando chegar na idade mínima. Ou então, se você quer usar o tempo do MEI para fim de aposentadoria por tempo de contribuição, aí teve aquele esclarecimento que eu já passei para vocês na outra dica, que você pode somar o tempo de empregado, de carnê, contribuinte individual, autônomo, facultativo com o MEI para aposentar por tempo de contribuição, porém precisa complementar de 5% para 20% o intervalo que você pagou como MEI, tá bom? Então, essa mentira também, muitas pessoas acreditam. Teve uma cliente que veio aqui no escritório que acreditou que tinha 10 anos para aposentar só e queria fazer o planejamento previdenciário e tudo mais. Quando eu verifiquei o CNIS dela e vi que ela tinha os vínculos de carteira de trabalho, ela já podia ter aposentado há 4 anos atrás e não sabia, porque ela acreditou que tinha que ser todos os recolhimentos como MEI. Olha só como essas mentiras que são contadas aí sobre o MEI podem prejudicar muitas pessoas. Então, ó, já compartilha aí com seu amigo que é MEI para que ele saiba que talvez ele já pode estar aposentado. E a quinta mentira que contam também é que quem já aposentou não pode ser MEI. Na verdade, pode sim. Quem já aposentou não pode ser segurado facultativo, porque não compensa pagar INSS, já que as contribuições não serão aproveitadas para uma nova aposentadoria ou para um recálculo da sua aposentadoria. Porém, se você já está aposentado, você pode continuar trabalhando, você pode continuar tendo uma atividade como autônomo, você pode ser MEI. A questão de continuar trabalhando é para quem é segurado do regime geral de previdência, né? Porque para servidor público nem sempre pode continuar trabalhando na mesma função. Aí já tem as exceções. Mas, regra geral, para o INSS, você pode continuar exercendo atividade remunerada do mesmo jeito, você pode continuar trabalhando. Então, você pode ser MEI sim, mesmo já estando aposentado, tá bom? E aí, esclareci essa situação para você? Me conta aqui nos comentários se você acreditava em uma dessas mentiras e se isso te ajudou a conseguir uma aposentadoria melhor ou até mesmo a aposentar agora, porque muitas pessoas acreditam nisso e podem estar tendo prejuízo, tá bom? Então, fica de olho nos demais vídeos e vejo vocês no próximo. Até mais!